Hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio químico. Fatores que influenciam no equilíbrio químico. O que é o equilíbrio químico? Dizemos que uma reação reversível está em equilíbrio químico quando as velocidades da reação direta e inversa se igualam. E quando se alcança esse equilíbrio, as concentrações de reagentes e produtos ficam constantes durante todo o processo. Contudo, é observado que existem alguns fatores que podem influenciar diretamente nessas concentrações do processo, tanto de reagentes, tanto de produtos. E assim é possível manusear esses fatores a fim de alcançar o maior rendimento de uma reação. Por exemplo, uma indústria de produção de amônia, onde a reação da amônia expressa aqui pela síntese de Haber-Bosch, ou síntese da amônia, é possível, conhecendo esses fatores, alcançar um maior rendimento da reação, o que gera uma maior produtividade para a indústria. E os fatores que vão influenciar no equilíbrio químico são a variação da concentração do sistema, a variação da pressão do sistema e a variação da temperatura do sistema. E o motivo pelo qual esses fatores têm essa influência sobre o sistema é explicado pelo princípio do Le Chatelier, que diz que quando uma perturbação externa é imposta em um sistema em equilíbrio, esse equilíbrio irá se deslocar de forma a minimizar essa perturbação. Ou seja, se o sistema está sujeito a uma perturbação, no caso como foi visto na variação de temperatura, de pressão ou de concentração, a tendência do sistema vai ser se deslocar de forma a minimizar essa perturbação. Esse deslocamento vai ser o deslocamento que dizemos ser o deslocamento para a direita, onde o sistema irá formar mais produtos, favorecer a formação de produtos, ou esse deslocamento pode ser para a esquerda, onde o sistema irá favorecer a formação de reagentes, irá formar mais reagentes. Bom, agora a gente vai falar como esses fatores atuam no deslocamento do equilíbrio químico, começando então pela concentração. O aumento da concentração de um sistema, ele vai aumentar a quantidade de espécies reativas e assim vai aumentar as colisões e a quantidade de reações do sistema. E quando a gente varia a concentração do sistema, aumentando ou diminuindo, implica-se duas situações. O primeiro aqui é o deslocamento para a direita, favorecendo a formação dos produtos. Ele ocorre quando aumenta a concentração de um dos reagentes, pois assim, tendo mais reagentes, a tendência é que eles sejam consumidos e esse consumo irá gerar uma maior produção de produtos, uma maior formação de produtos. Também, se a gente diminuir a concentração de uns produtos, a tendência é, em relação aos produtos, a concentração de reagentes é maior. Então, também vai implicar um favorecimento na formação dos produtos, um deslocamento para a direita. A segunda situação é o deslocamento para a esquerda, que acontece quando há um aumento na concentração dos produtos. Acontece o oposto, Sendo assim, os produtos eles começam a reagir entre si e essa reação vai formar os reagentes. E quando a gente diminui também a concentração de um dos reagentes em relação à concentração dos produtos, os reagentes é menor, então ocorre essa formação dos reagentes, o deslocamento será para a esquerda.
Bem, agora eu vou falar da atuação da pressão no deslocamento. Então, a variação da pressão também ocasiona uma maior ou menor disposição de partículas em colisão na reação. Então, o aumento da pressão em um sistema em equilíbrio causa um deslocamento para o lado de menor volume, e o abaixamento da pressão causa um deslocamento para o lado de maior volume. Lembrando que o número de mols é proporcional ao volume quando a temperatura é constante. Então, vejamos no exemplo. Do lado dos reagentes temos 1 mol de N2 mais 3 mols de H2, formando assim 4 mols ou 4 volumes. E no lado dos produtos nós temos 2 mols de NH3, ou seja, 2 volumes também. Então nessa reação, se aumentarmos a pressão, ocorrerá o deslocamento para a direita, ou seja, para o lado dos produtos. E se diminuirmos a pressão nessa reação, ocorrerá o deslocamento para a esquerda, ou seja, para o lado dos reagentes. Agora é a atuação da temperatura no deslocamento. Então, moléculas submetidas a temperaturas maiores reagem mais rapidamente e vice-versa, pois suas colisões têm mais probabilidade de resultar em reações. Então, quando se aquece um sistema em equilíbrio, vai acontecer a absorção de calor, então, ou seja, é o processo endotérmico. E quando se esfria um sistema em equilíbrio, acontece o processo exotérmico. Então, veremos no exemplo. No exemplo, nós temos o sistema que está em equilíbrio. Então, se eu aumentar a temperatura, vai ocorrer a absorção do calor. Então, ou seja, o processo endotérmico. Com isso, ocorrerá o deslocamento para a esquerda, ou seja, a formação de reagentes. Então, se eu baixar a temperatura, diminuir a temperatura, acontecerá o contrário, que é o processo exotérmico. Com isso, ocorrerá o deslocamento para a direita, ou seja, a formação de produtos. Então, a temperatura é o único fator capaz de alterar o valor da constante de equilíbrio, que é representada como a letra K. Então, na reação endotérmica, a gente vai ter que o valor da constante K vai aumentar com o aumento da temperatura. E na reação exotérmica, o valor da constante K irá diminuir com o aumento da temperatura. Então, para concluir, a partir dos conceitos apresentados, e retomando o exemplo da síntese de Haber-Bosch, que a Amanda falou anteriormente, para o maior rendimento na produção da amônia é necessário duas coisas. Uma, que deve ocorrer o abaixamento da temperatura. E a segunda coisa é que devemos aumentar a pressão. Então, abaixando a temperatura, nós temos a reação exotérmica, que vai liberar calor e vai favorecer a formação do produto. E a gente aumentando a pressão, o produto ele vai ter menos número de mols que a dos reagentes. Então, com isso, vai favorecer mais a formação da amônia. E podemos concluir também que, de acordo com o princípio de Le Chatelier, podemos afirmar que para um sistema em equilíbrio, um aumento de temperatura favorece o sentido da reação endotérmica. Um abaixamento da temperatura favorece o sentido da reação exotérmica. E um aumento de concentração de uma substância favorece o sentido da reação em que tal substância é consumida. A retirada de alguma substância favorece o sentido da reação em que tal substância é produzida. Um aumento de pressão favorece o sentido da reação, no qual há menor quantidade de matéria de substâncias gasosas. E uma diminuição de pressão favorece o sentido da reação, no qual há maior quantidade de matéria de substâncias gasosas. E aqui nós temos as referências bibliográficas. Obrigado.